Oi, pessoal, passando pra deixar um alerta gatilho de suicídio e relacionamento abusivo pra essa história, tá bom? Ouçam com cuidado. Oi, Keila hoje aqui para contar uma história de um homem e uma mulher. Vou contar a história de uma amizade. E que no imaginário aí, quando a gente vê histórias de amizade entre homem e mulher, fica aquela coisa, né? Será que eles tiveram alguma coisa? Será que eles têm alguma coisa? E sim, eles têm muita coisa. Mas eu não vou contar ainda o quê. Mas um é muito importante na vida e na história do outro. Então, eu vou chamar essa história aqui de chá revelação. Porque para algumas pessoas, no decorrer da história, vai perceber de quem se trata. Essa história não é anônima. E aí, para alguns, esse chá revelação vai vir só no final, quando eu disser quem são, né? Então, bora lá para a história do Guilherme e da Carol. Mas então, Eu conto ou você conta? Quem enviou a história pra gente foi a Carol. Ela é de São Paulo. E ela começa assim. Conheci o Guilherme e tivemos uma breve troca numa balada. Até ali, não era uma amizade ainda. Ela só conhecia ele, porque ela não imaginava que ele se tornaria uma pessoa tão importante para ela. Eles se conheceram numa fase muito importante na vida dos dois, mas muito mais relacionado ao trabalho naquele início, né? Então, vou contar como eles se conheceram. Um dia, a Carol estava numa balada e ela estava assistindo, naquela época, um reality do YouTube. E aí, tal, ela olhou para um cara na balada e pensou: Nossa, ele é o cara do reality, vou abordar. E ela foi lá e falou É você? Do reality, né? E pipipi, papapó. aquela coisa toda. Então eles se conheceram assim. Ele foi super legal, respondeu ali, né? Balada que segue, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate. A Carol trabalhava com edição. E aí eles começaram a fazer alguns projetos juntos, né? Trabalhar pra valer em projetos dos dois. Desde coisa assim mais boba, simples, que eles nem botavam tanta fé assim. Era meio que um laboratório para os dois, sabe? Uma maneira de fazer um rascunho dos sonhos que eles tinham. Então eles tinham alguns trabalhos, por exemplo, ele atuava e ela editava. E aí eles começaram um projeto juntos, que é um projeto muito caro para eles. Custa muito porque envolve diversos aspectos pessoais deles neste projeto. Então, é muito caro pro coração deles. E aí, eles faziam alguns trabalhos e, de repente, de vez em quando rolava um happy hour, eles davam um rolê, né? Mas não era aquela coisa assim. Nossa, meu Deus, que amigão da minha vida. Era uma coisa mais superficial ali de conviver e trabalhar. Pelo menos, era isso o que a Carol achava. Aí, depois do trabalho, às vezes, eles ficavam conversando um pouco mais ali sobre a vida e tal. Depois começou a ter um rolezinho aqui, outro ali de final de semana. Até que eles combinaram de passar um carnaval juntos em São Paulo. Eles marcaram de se encontrar em um bloquinho bem famoso que rola ali em São Paulo. Isso, gente, há mais ou menos uns 10 anos atrás. E na época, a Carol, ela tinha 21 anos e ele tinha 24. Hoje, ela tem 29 e ele 30 e alguma coisa. Nessa fase, ele era mais saideiro. Ela contou aqui que ele bebia, pegava uns boys e tal. Altas histórias. Hoje em dia, ele nem sai mais tanto. Mas já já a gente chega nessa parte. Porque tudo mudou. Mas tá. E aí eles combinaram de ir nesse bloco e tal. Só que eles combinaram de cada um se arrumar na sua casa e se encontrar na estação de trem perto
de onde sairia esse bloco. E era um bloco super famoso que eles queriam muito conhecer. Na época que eles estavam construindo essa amizade, a Carol estava namorando uma mulher. E essa é uma parte importantíssima da história deles. Então, voltando lá para a história do bloco, alguns dias antes, ela ainda estava namorando. E foi esse o primeiro relacionamento dela com uma mulher. E assim, gente, resumindo muito, ela contou várias situações bem complexas aqui no e-mail dela. Mas foram situações que na época ela não conseguia entender, nomear o que estava acontecendo, sabe? Ela conseguiu enxergar isso com mais clareza no decorrer dos anos, né, com a maturidade e com todas as coisas que a gente discute hoje em dia, né, e dissemina sobre relações e tal. Mas ela percebia que era um relacionamento conturbado, assim, que às vezes ela não ficava bem. E ela era muito jovem também, né? Ela escreveu assim: eu meio que não sabia direito se era porque era a minha primeira relação com uma mulher e era diferente, né, do que eu conhecia, ou porque eu não sabia me relacionar. E aí, Mona, vou te dizer o seguinte, quem é que sabe? Gente, quem é que sabe se relacionar? Porque assim, a gente entra e sai de relacionamentos, né? E quando a gente sai, a gente fala, nossa, aquele relacionamento lá, aquela pessoa era isso, aquilo outro, não sei o quê. Dá um tempinho, né? Aqueles que se autoanalisam, né? Fazem esse trabalho aí, que dá muito trabalho. Você percebe, não, eu também fazia isso, fazia aquilo, de repente aquilo não encaixava mais tanto, e eu não percebia, né? Enfim, você vai fazendo assim as avaliações. Aí daqui a pouco a gente entra num outro relacionamento que parece que é muito diferente, de repente tem aspectos novos que também não são tão legais, ou coisas muito parecidas. Então a pergunta é, quem é que sabe se relacionar? A gente não sabe, né? Acho que a gente vai aprendendo sobre a gente, e eu acho que essa é a chance que a gente tem de apostar em relações menos nocivas, de repente, né? Ou mais maduras. Enfim. Mas voltando aqui para nossa musa, ela colocou assim também. Quando você é jovem, você tem pouca experiência de relacionamento. E às vezes, o pouco você acha que é muito. E hoje em dia ela percebe que era um relacionamento muito instável, difícil e abusivo. Porque era uma relação, gente, que tinha muita briga, sabe aquelas relações que a pessoa joga coisa na cara da outra, muita cobrança. Então, ela se sentia sempre diminuída pela parceira dela. Então, era um relacionamento muito difícil, né? Então, era um dia bem, um dia mal, aquela coisa assim que sempre se recuperando e se sufocando de novo. Mas aí, elas ficaram juntas 2 anos. Quando completou 2 anos, a Carol já estava assim no auge, né, daquela sensação toda de tudo isso, e ela terminou com essa pessoa. E será que eu dou nome pra ela aqui? Vou dar. Com a Florinda. Terminou com a dona Florinda e tal, e ela tinha decidido que não era aquilo que ela queria pra ela, sabe? Que não era saudável. Só que a Florinda, gente, ela não aceitava. E ela fez, né, das semanas seguintes da vida da Carol um verdadeiro inferno. Ela procurava ela, mandava mensagens, insistia, ligava, até que um dia ela entrou na casa da Carol enquanto ela estava no trabalho, arrancou todas as coisas, tipo enfeite, sabe? As coisinhas da Carol que ficavam ali na parede, arrancou tudo, jogou no chão, destruiu, bagunçou assim, todo o quarto dela, né? Eu fiquei lendo essa parte aqui e fiquei meio assim, péssimo, né? Imagina alguém invadir as suas coisas desse jeito, né? Mas eu acho que é muito simbólico também, porque é um pouco isso, assim, essa invasão emocional, né? Bagunça tudo, né? O que é amor, o que é segurança, o que é acolhimento, o que é manipulação. Parece que esse exemplo que ela trouxe aqui na história dela, que a pessoa fez, né, no concreto, a gente vai vendo, assim, que isso aconteceu também emocionalmente, né? Essa invasão mesmo, essa bagunça. Sinto muito, viu, Carol? Mas vamos lá. Então, né, nesse dia ela fez tudo isso e ainda, antes de sair, né, além da zona ali que ela tinha feito no quarto, ela pegou todas as coisas que ela tinha dado pra Carol durante o relacionamento delas.
E aí, então, depois disso, a Carol precisou tomar uma medida mais drástica, né, para se proteger mesmo, além de não responder, não ficar alimentando ali essa pessoa. Ela disse pro porteiro que a Florinda estava proibida de entrar na casa dela. Depois disso, gente, ela ainda tentou mais algumas vezes ir na casa dela, foi na portaria, deixava presente. Aí ela mudou o teor das mensagens, o que ela tentava falar, tentava acessar outras pessoas para mandar recado, enfim. Todos os limites que a Carol ia colocando, ela ia tentando quebrar. E ficava super carinhosa, né? Aquele clássico de uma pessoa... A Carol escreve aqui, né, de uma pessoa maluca. E aí eu vou dizer que eu acho que é uma pessoa que não respeita o limite do outro, né? Que ataca, manipula ao mesmo tempo, né? Faz as duas coisas. Então eu espero que essa mana aí tenha tratado disso, porque quanto sofrimento gerado, né, gente? Então foram dias bem difíceis. Ela se sentiu muito desrespeitada, invadida e às vezes até com medo e culpada, porque esses também são os sentimentos clássicos, né, digamos assim, que uma pessoa que não aceita os limites imposto pelo outro, né, principalmente no final de uma relação, seja de uma amizade, uma relação amorosa, pode provocar na outra pessoa, né, porque a mesma pessoa que deu afeto e confiança tá usando isso como uma arma depois contra a pessoa, para atacar a pessoa. Então, é esse um dos efeitos, né, uma das consequências que podem acontecer. Quem já viveu relações assim, acho que vai se identificar com essa parte. Eu já vivi, né? Acho que um dia eu conto aqui pra vocês, mas a minha primeira relação, meu primeiro relacionamento da vida foi nesse nível aqui. Foi nesse naipe. Lembrei da música. Naipe, 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 naipe. Gente, quando uma história chega muito perto, né, de coisas que a gente já viveu, eu ou a Mari, por exemplo, aí agora eu vou falar por mim, é um pouco difícil, ao mesmo tempo que dá mais vontade ainda de contar. Porque é uma maneira da gente dar voz para nossa história também, né? Para o que aconteceu com a gente. E também perceber que outras pessoas passam por isso. E que também passaram pelo momento, né? De pensar assim, eu não sabia, não percebia. Então, tomara que outras pessoas que escutem, né? A história aqui da nossa querida Carol, ou com o que eu falo de mim também aqui nesse episódio, pense, nossa, né? Tem alguma coisa na minha relação que tem a ver com isso que a Keila tá falando, tem a ver com essa história aí que a Carol tá contando, mas eu não sei direito o que é. Então, espero que te sirva para refletir e perceber que isso não é saudável, né? Isso é uma relação nociva e perigosa. Quem já escutou o episódio Mãe Narcisista, eu falo lá sobre um mecanismo de defesa chamado formação reativa, que às vezes a coisa é tão difícil pra gente que ao invés de a gente reagir, tipo, negativamente, a gente faz o oposto, né? Então eu li essa parte que é mais difícil, aí percebi que tinha muito a ver comigo e dei risada. É basicamente isso. Mas vamos voltar aqui pra Skin Podcaster, não psicanalista. E aí, gente, voltando ali pra cena, né, em que a Carol tava pondo todos esses sentimentos ali misturados, se sentindo mal, com essa bagunça interna ali, e chegou o final de semana, né, que seria o final de semana que ela iria pro bloquinho com o amigo dela. E aí ela tava indo, tal, desceu pra pegar o metrô na estação Fradique Coutinho. Gente, a história não é anônima, então todos os lugares são verdadeiros, tá? E vai chegar aqui na Austrália, inclusive. E aí tá, ela então tava na linha amarela, Fradique Coutinho, pra descer na República, pra encontrar com ele. Porque os melhores blocos de São Paulo acontecem no centro de São Paulo. Próxima estação, Next station, República. E ela mandou uma mensagem pra ele assim. Olha, eu já tô aqui na estação, tal, chegou aí em poucos minutos. Ele falou, Eu já cheguei, tá muito legal, vem que eu tô te esperando e tal. E aí ela falou, Olá, então, amigo, já que você já tá aí, eu te aviso quando eu chegar na República, você me avisa onde você tá, e a gente se encontra e vai seguindo o bloquinho junto, pra gente continuar nele, então. beleza. Só que quando ela tava na metade do caminho, dentro do metrô, gente, essa menina, a ex, a Florinda, mandou uma mensagem falando assim. Estou aqui na Alameda Santos, próximo da Paulista,
e vou me matar. Aí, a Carol ficou tipo, Mano, não é possível que isso tá acontecendo. como é que ela iria ignorar uma mensagem dessa, né? Porque ela estava até então tentando se esquivar e ignorar as outras tentativas dessa pessoa, mas essa mensagem, ela era muito apelativa. E aí eu não vou entrar aqui nas questões do tema suicídio, porque nessa história, do jeito que aconteceu, eu vou contar como as coisas aconteceram, sem problematizar isso socialmente. Beleza? Tá. Então, ela desceu ali, sem nem ver onde que ela estava, na próxima estação. E aí ela seguiu andando para Paulista, foi andando até a Alameda Santos, encontrar com a Florinda. E ela estava realmente lá, aos prantos. Aí, gente, começou um grande escarcéu, assim, na rua. Ela começou a chorar, tentar se jogar na frente dos carros. Um monte de gente abordou elas. Perguntou, né, pra Carol se ela precisava de ajuda. Tentava acalmar a Florinda e nada. E ela fazendo tudo aquilo, e chorava, e se jogava, e gritava, e ia pra rua. Então, nessa hora, a Carol falou que ficou, assim, num misto de vergonha e desespero. E era carnaval, né, gente? Então tinha muita gente na rua, as pessoas em clima de festa. E essa cena acontecendo ali, meio que no meio de tudo isso. E aí, a Carol se deu conta que ela não tinha avisado o amigo. Por quê? Ele estava esperando ela e ela estava muito perto já. E nisso já tinha passado um tempão. E aí ela pensou. Vou tentar mandar uma mensagem pro Guilherme. E aí ela nem tinha pensado em pedir ajuda de alguém, né? E aí isso é um ponto que eu fiquei pensando aqui. Ela conta que ela manda mensagem pra ele dizendo assim: Oi, amigo, eu não vou conseguir chegar, tô resolvendo uma situação aqui muito difícil com a Florinda. Ele estava sabendo mais ou menos a situação, né? E aí ele respondeu. Como assim? Então, por ele ficar perguntando, ele era a única pessoa que ela estava trocando mensagens naquele momento. A Carol não pensou em pedir ajuda para outras pessoas. E aí, por quê, né? Por quê? Deixa eu perguntar aqui, porque era uma situação muito delicada, que eu acho que foi muito adequada à postura que o amigo dela tomou nesse momento. Então, ele começou a perguntar o que estava acontecendo, e nisso se passaram umas 2 horas. Tentando, a Carol ali tentando conversar com ela, e o amigo esperando a Carol, tentando entender se a situação ia ser fácil de resolver ou não. E ela contou. Olha, a fulano tá ameaçando se matar, e é isso. Aí, ele disse. Bom, eu tô indo aí, eu tô saindo daqui. Ele tava lá, gente, no meio do bloco, curtindo, bebendo. Era um bloco que eles queriam muito ir. Mas ele falou assim... É uma situação extrema, né? Eu sei que você não vai conseguir sair daí e conseguir me encontrar. Então, ele falou... Amiga, não se preocupa. Vai pra algum lugar, tenta se acalmar. Porque nessa hora ela já tava, assim, muito abalada. E eu estou indo pra aí lidar com ela por você. Ai, gente... Achei tudo. E aí, ela falou que quando ela leu isso, ela sentiu um alívio, uma coisa tão forte, que ela só consegue escrever assim, tipo... Nossa, eu posso contar com ele. E aí, por isso que eu fiz a pergunta, né? Por que ela não pediu ajuda pra alguém? Porque talvez a nossa musa ali está acostumada a lidar com situações muito complexas e difíceis e tentar resolver sozinha. Então, quando o amigo... Ela não pediu a ajuda dele. Ela estava contando pra ele porque eles iriam se encontrar. E eu achei curioso, gente, porque o jeito que ela conta é tanto uma surpresa ele oferecer ajuda, quanto foi uma surpresa pra mim perceber que ela não pede ajuda nesse momento, né? Então, vou dar o exemplo aqui. Como se ela tivesse ido encontrar com ele, ela falasse: amigo, não vou conseguir te encontrar porque na hora que eu fui descer do trem, eu quebrei o pé e tô aqui sentada na rua. E aí, obviamente, ele, né, disse... Tá, tô indo aí resolver por você. E ela se surpreende, né? Então, fica aqui essa minha impressão pra nossa maravilhosa. De que, amiga, a gente tá aqui por você também, viu? E acho que não só a gente aqui do podcast, e não só o seu amigo Guilherme, muitas outras pessoas que te amam e que os nossos queridos, queridas e queridos que nos acompanham também. Gente, mandei muito amor lá pra nossa musa no Telegram e no nosso Insta. Mas continuando aqui pra gente encerrar e também revelar, né? Alguns já devem ter percebido, né, do que a gente tá falando.
Enfim, só falta mais um pouquinho. Então ele foi lá, né? O Guilherme disse assim: Não, amiga, eu estou indo aí, vou sair do bloco agora. Sai de onde você tá aí com essa Florinda, né? Deixa ela aí e eu vou resolver pra você. Não é sua responsabilidade, não importa porque o que tá acontecendo aí. Eu estou indo e eu vou resolver isso por você. Você não precisa se preocupar. Então, para ela, isso foi muito significativo. Guilherme, se você não sabia, saiba agora que para Carol esse gesto fez uma mudança assim na relação de vocês e o amor dela parece que cresceu muito mais a partir disso, porque ela se sentiu muito acolhida, apoiada, porque ela não tinha percebido o quão grave era a situação, né, naquele momento. Acho que a gravidade da situação, sim, mas olhando para a pessoa que estava ali, né, nessa circunstância de ameaça, de tentar contra a própria vida. Mas ela não tinha percebido que era também uma situação de gravidade para ela, né, tanto de risco emocional, enfim. Então, ela quer deixar registrado aqui publicamente o quão grata ela é a você e ao seu gesto nesse dia. E aí, ele fez isso. Ele encontrou com ela, com a dona Florinda lá, que ainda estava lá fazendo o teu momento. E a Carol ficou num lugar mais isolada. E passou um tempo, ele acalmou a moça, conversou com ela, porque ele também conhecia a Florinda, né? Eles não eram tão amigos, tão próximos assim, mas todos eles conheciam, a Carol, o Guilherme e a Florinda. E aí a Carol foi percebendo no decorrer do dia, das horas, né, o quão abalada com tudo isso ela ficou, o quanto de tempo depois tomou, né, dali pra frente pra ela se recuperar, elaborar tudo que aconteceu nesse dia. E a amizade deles só cresceu daí pra frente. E agora eu vou começar a revelar quem são estes dois amigos. Eu sou fã dos dois. Vou começar por ele. O Guilherme se chama Guilherme Terreri Pereira. É ator, professor de literatura e língua inglesa, criador da personagem Rita Von Hunt, que é uma das vozes mais atuantes na militância LGBTQIAPN+, atualmente no Brasil. O Gui também é palestrante e coordena grupos de leitura, de estudos, né, sobre os temas de filosofia, política, sociologia e cultura. Eu sou muito fã do seu trabalho, Gui. Tive a oportunidade de conhecer ele aqui quando ele recebeu o convite pela ONG Fruits from Brazil, que é aqui da Austrália. É uma ONG não governamental que tem o foco de criar e estreitar laços e redes entre pessoas do Brasil que estão vivendo atualmente na Austrália, em especial as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. E quando o Gui recebeu esse convite, ele podia trazer uma pessoa. E eles já eram muito amigos, trabalhavam juntos, e ele convidou a Carol Perrone, a Carolina, a nossa editora, para vir com ele. E nisso, eles vieram para a Austrália, conheceram, né, a comunidade brasileira, especificamente pela ONG e depois também pelo projeto que a ONG se propôs a fazer durante o período do Mardi Gras, que é o período do orgulho que acontece em fevereiro aqui na Austrália, fevereiro-março, né? Então, há 2 anos atrás, foi a primeira vez que eles vieram, e aí eles participaram de uma discussão, né, após assistir alguns filmes com essa temática. Eu fui nesses eventos também, gente. Eu fico até um pouco assim de contar, porque, como eu disse antes, né, quando é uma coisa muito perto, tem muito a ver com as nossas questões pessoais, ou são pessoas que pessoalmente a gente tem algum afeto, né, é diferente de contar a história. Então, eu conheci o Gui e a Carol aqui, e eles desfilaram também na Parada Gay, né, que acontece nessa mesma semana, em que tem todas essas programações. Então, teve uma palestra em que o Gui, ele falou, né, com as pessoas no auditório, assim, no auditório não, como é que chama? No cinema. Um auditório.
e abordou alguns temas, a gente discutiu sobre os filmes, né? As pessoas fizeram perguntas. Foi muito legal, foi muito educativo também, foi muito interessante porque ele conseguiu atualizar a gente de várias questões que lá no Brasil estão rolando, e aqui, por fazer parte de uma comunidade brasileira, às vezes, para algumas pessoas, é difícil ter acesso aos debates que estão acontecendo aqui, né? Até porque os pensadores, os intelectuais aqui da Austrália, aí uma opinião minha, eu acho que eu posso estar equivocada, mas do que eu consegui acessar, não estão debatendo da maneira que eu vejo que os pesquisadores e professores no Brasil estão acerca desse tema, né? Eu tenho a impressão que lá no Brasil a gente está um pouco mais avançado sobre essas discussões. Claro que eu não estou falando que isso desde sempre, ou falando da cultura em específico, porque até a linguagem, né, a gente ainda usa uma linguagem binária, né, ele e ela, e no inglês a gente não tem isso tão forte como tem no português. Dizendo tudo isso, para contar um pouco para vocês, né, da importância do trabalho do Gui, da Rita e da Carol. E dessa amizade, né, que se estreitou num período de carnaval, numa circunstância muito delicada, e que também trouxe a Carol para nós, aqui no podcast, né, no mesmo período, na época do carnaval. Por quê? Pela segunda vez, quando eles vieram, no ano passado, foi quando eu conheci a Carol de perto, né, eu já tinha visto ela circulando por aí, nas redes sociais e tudo mais, mas ainda pensava assim... será que a gente tem alguma coisa a ver? Não, pensava que não. Confessando aqui pra vocês. Porque a gente no Brasil não circulava pelos mesmos lugares, a gente, né, não tinha nenhuma proximidade, nenhuma. Então, quando ela veio aqui pra Austrália, eu, na época, coordenava um grupo de escuta dessa ONG também, do Fruits. Então, a gente se encontrou várias vezes. E aí, numa dessas, a Mari já tinha me convidado pra fazer o podcast. E se você ainda não sabe a história do podcast, vai lá no nosso episódio especial de Natal, que inclusive é em vídeo e está também agora no YouTube, e você vai ver lá nossas carinhas, a gente conta, né, responde várias perguntas e curiosidades de vocês e conta também a história do podcast. Foi dessa forma, a Mari me convidou e a gente estava pensando juntas em como a gente ia fazer isso, e eu conheci a Carol. Ela editava pro Gui, pra Rita Von, a gente se deu super bem, fizemos alguns rolês juntas, que um dia, quem sabe, eu conto uma historinha aqui pra vocês. Abafa. E a gente convidou a Carol para vir pro podcast com a gente, e ela super topou e ficou muito feliz. E ela acrescentou na história assim, que assim como quando ela começou lá com o Gui, era algo assim, uma coisa legal para se divertir e fazer uma coisa diferente, ela veio pro podcast com a mesma intenção. E o podcast se tornou um filho, né? Um filho amado do coração dela. Toda semana ela tá aqui, escutando as histórias que a gente conta de vocês, participando, também se emocionando, se divertindo, entregando, né, o melhor. Todo mundo sempre elogia, a gente tem vários recortes aqui que a gente compartilha com vocês, ou lá no nosso Instagram, no Telegram também, de como a gente recebe, né, feedbacks da nossa edição, que é tudo da Carol, gente. Palmas. E aí, quem ainda não sabe, não reconheceu, a última parte desse chá revelação é que a Carol é a Rochelle famosa, que aparece em vários vídeos da Ritinha lá no YouTube. Então, é isso. Quero aproveitar em meu nome e nome da Mari para agradecer você, Carol. Você é um presente pra gente, a gente é muito feliz de ter te encontrado, a gente admira muito você, especialmente eu quero te dizer, você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E muito obrigada por tudo que você já me ofertou também. Um dia eu conto também mais essa pra vocês, gente. É emocionante esse episódio. Acho que, né, a amizade é o amor mais bonito, assim, que eu conheço. Eu não tenho filho, então eu imagino que deve ser muito louco, mas a amizade, eu acho que, independente de quanto tempo ela dure, né, as mais curtas, as mais longas, é o que a gente consegue trocar numa relação que não envolve outras coisas, né? Que acho que é isso que a gente chama de amizade, aquilo que a gente oferece para o outro no momento que ele precisa, e isso acontece de alguma outra maneira também em outra fase da nossa vida. Eu acho que é isso que vai construindo as relações e a gente chama isso de amor. Então, obrigada, Carol, por enviar a sua história pra gente. Para você que tá aí no Brasil, aproveite o carnaval,
com muito amor, muita amizade, que vocês também saibam ofertar e receber os gestos bonitos das pessoas que vocês encontrarem pelo caminho de vocês. Por último, vou lançar aqui um pedido do off, que a Carol já sabe. Tô aqui só esperando, viu, Carol? O dia que você vai me apresentar, ou vai fazer a ponte pra me apresentar o Mano Brown. É nós mesmo, vagabundo! E agora a gente vai ouvir a nossa musa Carol com um recadinho pra você, Guilherme Terreri. Gente, não tem nem o que falar. Meu Deus, Keilinha, você resumiu perfeitamente minha história com o Guilherme. E eu tô me sentindo muito, 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 muito grata a você, a Mari, ao Gui, a esse podcast. Tô me sentindo muito feliz com os caminhos que minha vida tomou e muito amada. E esse é um sentimento que eu aprendi a começar a receber com o Gui e que eu recebo todos os dias com vocês, editando as histórias aqui. Vocês três são partes muito especiais da minha vida, que me fazem me sentir muito bem e que contribuem comigo em todos os aspectos, no profissional, no pessoal, em tudo. Gui, gayzinha, você sabe, né? Que você é tudo pra mim e que é quando a gente tava falando de gravar, de pegar a história de carnaval e tal, veio logo essa história na minha cabeça, porque esse dia realmente me fez sentir vista, sabe? Acolhida, eu acho que essa é a sensação. E aí, desde então, nossa amizade só cresceu. Eu sou muito feliz por tudo que a gente construiu, vem construindo e vai construir juntos. Você é uma pessoa que eu tenho certeza que vai estar comigo pra sempre, até o mundo acabar, que pode ser que seja ano que vem, mas se for, acho que a gente viveu bem, né? E a gente aproveitou bem. A Austrália a gente foi uma vez convidado pelo Fruits from Brazil e pela Tagarela, intercâmbios pelas meninas a Nina e a Carol, e que se tornaram também grandíssimas amigas nossas, a gente ama muito elas. E depois a gente voltou mais um ano pra fazer também o festival de cinema do Fruits pro Mardi Gras, então já nem era mais trabalho, eu acho que é a nossa vida. É isso, a gente vai criando laço por onde a gente passa e... Ai, sei lá, gente, é isso, vou me emocionar. Amo vocês, beijos. Beijo, gente, e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!